Fala, gente! Nesse vídeo aqui, nós vamos falar do professor, arqueólogo e pastor Rodrigo Silva. Rodrigo Silva é uma pessoa aí por quem eu tenho grande admiração, um grande respeito. É uma pessoa muito assertiva aí nos seus comentários, nas suas colocações. E o cara fez aquele negócio que eu não fiz muito, né? Ele estudou. O vídeo que a gente vai acompanhar aqui é uma pergunta. O título é uma pergunta. O inferno queimará para sempre? Uma pergunta que eu não sei a resposta, mas eu sei de uma coisa. Nem se for para sempre, nem se for só um pouquinho. Eu não quero estar lá. Mas quem quiser ir, por favor, disponha. Ô, Kevão, você acredita que o inferno queimará para sempre? Eu acredito, cara. Tu não acha, não? Eu acredito que sim, querido. E acredito também que muita gente vai ficar lá eternamente queimando e levando uma garfadinha no bumbum. Antes da gente ver esse vídeo aqui, ó, nos siga no Instagram, @DaviOliveira Oficial e @DomKevin. Vamos acompanhar esse vídeo aqui do Rodrigo Silva. O link do curso que você pode fazer, tá bom? E hoje eu quero tratar sobre um tema que, via de regra, ele volta à baila. Várias pessoas já perguntaram isso nas redes sociais. É a questão do inferno. Quanto tempo durará o inferno? O que significa essa história de fogo eterno que Jesus fala? Será que Deus seria tão implacável a ponto de querer que as pessoas que não o seguem vão para o inferno de maneira assim muito forte? Você sabia até que, esses dias eu estava lendo, a medicina tem até um nome, radefobia, que é um nome dado para pessoas que têm um medo descomunal do inferno, um medo doentio, uma fobia, literalmente. E não se surpreenda em saber que não são apenas religiosos que sofrem de radefobia, fobia do inferno. Há também na lista daqueles que têm essa patologia, algumas pessoas que são ateias, céticas de uma maneira geral, ou agnósticas. Há vários... Não deveria ter, né? Se você não acredita naquilo, aí já fica um ponto de interrogação. A pessoa não acredita, mas tem medo, então já errou bruscamente. Relatos impressionantes aí na psicologia, de alguns que dizem assim, olha, eu não creio em Deus, não creio no mundo espiritual, mas morro de medo do inferno. Ou seja, é uma patologia que deve ser tratada como qualquer outra. É claro que quem tem um matiz religioso está mais propenso a ter medo do inferno do que quem não tem. Por outro lado, eu li relatos psicológicos de psicologia também, indicando que, por incrível que pareça, quanto maior a espiritualidade que a pessoa tem, menor o medo dela em relação ao inferno. Ou seja, é diametralmente oposta a proporção da fé, da relação com Deus, com o temor do inferno. Com esse material que eu li recentemente, é um artigo que saiu aí em revista indexada de psicologia, cai por terra aquela ideia de que a religião precisa do medo do inferno para se firmar. Precisa de colocar medo nas pessoas para se legitimar. Isso não é verdade. O que não significa que no passado várias vezes as pessoas usaram o temor do inferno para, de certa forma, segurar o grupo ali. Aliás, a minha infância toda foi assim, tá? Quando o pastor pregava falando a respeito do inferno, era desse nível aí, tá? Botando medo mesmo, ó, vai pro inferno, hein? Se fizer isso, vai pro inferno. Se fizer aquilo, vai pro inferno. Ó, eu não tenho medo do inferno, não, tá? Eu tenho medo de ir pra lá, tá, querido? Ó, irmão, tu já imaginou quando Jesus voltar, pô, você ficar... Pô, aí não, né? Esse tempo todo, você sabendo do que pode acontecer, do que vai acontecer no futuro, e você ainda... Nossa, não quero nem imaginar. Não necessariamente do inferno, mas falando pelo menos do purgatório, nós temos a história de Johann Tetzel, que convenceu muitas pessoas a mandarem dinheiro para construir a Igreja do Vaticano, com pregações onde ele ameaçava as pessoas que, se não contribuíssem, elas purgariam muito tempo ali no purgatório e poderiam depois ir para o inferno. E cada obra de caridade que a pessoa fazia, ou cada dinheiro que ela doava para a igreja, diminuía a sua pena do purgatório, que seria um lugar intermediário entre o céu e o inferno. Depois também Frederico Belo, ou Frederico Sábio, o príncipe que acolheu Martinho Lutero, ele também tinha uma coleção de relíquias sagradas, as mais estapafúrdias que você pode imaginar. Entre as coleções do protetor de Lutero tinha o cinto de Maria, a fuligem da fornalha ardente de Daniel, gota do leite do seio de Maria, pena do Espírito Santo, essas coisas todas, essas relíquias sagradas, e eles cobravam ingresso, e cada vez que a pessoa pagava o ingresso
para ver aquela exposição itinerante que ele possuía, acreditava-se que este pagamento diminuiria a pena da pessoa no purgatório ou às vezes até no inferno também. Ou seja, é uma história aí de medo que tomou conta de muitos púlpitos, de muita argumentação. Contudo, em que pese a admissão dessa pregação do medo sobre o inferno, não é verdade dizer que a espiritualidade está atrelada a isso. Tá certo? Porque eu falei, material psicológico feito que quanto maior a espiritualidade da pessoa, maior a fé dela, menor o temor do inferno. Sobre isso eu falarei melhor no final desse vídeo. Mas vamos lá. A pergunta é, será que o inferno vai ser algo que Deus vai fazer as pessoas queimarem para sempre? Alguém, talvez, que está acostumado com a visão mais popular do cristianismo, vai dizer, Rodrigo, é claro, isso aí para mim já está óbvio. A Bíblia fala o fogo que nunca se apaga, o fogo do inferno, e que o ímpio vai queimar no inferno. Mas vamos com calma. Eu sei que alguns vão querer fazer vídeo resposta para o que eu vou explicar aqui, que eu vou dar a minha compreensão do assunto. Eu sei que alguns vão vociferar que eu estou diminuindo a punição do inferno e com isso eu estou causando que as pessoas tenham menos temor de Deus, mas não se trata disso, tá bom? Você pode até discordar de mim, desde que saiba fazer isso com elegância e educação, porque um fruto do Espírito, aliás, uma das características do fruto do Espírito é a mansidão. Então, quando a pessoa vocifera demais assim, argumento ad hominem, que dão na internet, sei lá, para mim já perdeu a razão. Se tem duas coisas, se tem duas características que para mim marcam quem não tem argumento profundo, a primeira é, ele fala a tese dele e ridiculariza o outro sempre como alguém que não entendeu o assunto. Se ele, por exemplo, é cientista político e tem a predileção por um tipo de partido ou de política, fala assim, esse aí não entendeu nada de política. Não entendeu nada ou entendeu e discordou dele. Então eu tenho que ter a ciência, a finese de saber que o outro teólogo que discorda do Rodrigo Silva não deixou de ser teólogo porque discordou de mim. Ele tem uma visão diferente da minha. Então eu não vou ganhar meu argumento aqui falando, esse é um idiota, ele não entende nada do que está falando, ele não entende de teologia, ele não entende. Eu acho que vocês estão entendendo o que ele quer dizer aqui, né? Ele vai dar o ponto de vista dele e se você tiver um diferente, amém, né? Ele tá se preocupando ali com o que vão dizer. Eu mesmo não tô nem aí, tá? Eu vou ver se eu vou concordar com ele. Se eu concordar com ele, eu vou falar. Tem algumas coisas que eu não concordo com o Rodrigo Silva, tá? Por exemplo, línguas estranhas. Eu creio, acredito, quando a pessoa fala em línguas estranhas, né? E para ele já não. Outras línguas seria a pessoa falar em pessoa que nunca estudou, falar em português. Português a gente já fala, né? Falar em inglês, falar em outras línguas assim, sabe? De hebraico, não entende de grego, não. Ele entende tanto quanto eu. Só que chegou a uma conclusão diferente da minha. Por que razões? Não me compete julgar. Se ele está sendo sincero diante de Deus, ou se ele está sendo hipócrita, se ele está manipulando os dados, não sei. Não compete a mim julgar. Ele tem o direito de chegar a uma conclusão diferente da minha. Não compete a mim agora ficar xingando ou rotulando disso ou daquilo. Eu apenas cheguei a uma conclusão diferente dele, talvez vendo as mesmas coisas. É assim que eu vou apresentar a minha posição aqui. A segunda coisa que eu gostaria, que para mim marca uma pessoa que não tem muito argumento, é quando ele não consegue apresentar a sua ideia de maneira assim, tranquila. Ele tem sempre que vociferar, xingar, gritar, diminuir o oponente, considerar o outro oponente, né? Então acho que não é por aí não, tá certo? Então eu vou apresentar para vocês a minha visão, que eu acredito é baseada na Bíblia. Quando eu digo minha visão, não é pessoal, sobre o que é o inferno eterno, o fogo eterno, e aí você tira as suas conclusões, se você concorda comigo ou não. A primeira dificuldade que eu tenho com relação a essa ideia de o fogo perpétuo é aquela pergunta óbvia que muitas pessoas secularizadas fariam. Qual a vantagem, no ponto de vista da justiça de Deus, de ficar mantendo os ímpios queimando por toda a eternidade? Imagine que quando Jesus voltar nas nuvens com poder e grande glória e reinaugurar a eternidade, nós estivermos no paraíso com Cristo, na Nova Jerusalém com Jesus, etc. Como diz o Apocalipse ali, desfrutando delícias, tendo o Cordeiro junto conosco e o próprio Deus junto conosco. Muitas mães que lá estarão, talvez não vão ver entre os remidos um filho que perdeu a salvação. Agora, como fica o coração dessa mãe pela eternidade no paraíso, sabendo que o filho dela está pela eternidade no inferno? Será que ela vai estar numa boa? E qual a graça mesmo para os demais falar assim, puxa, nós estamos felizes aqui, mas nesse momento
em algum lugar do inferno tem alguém queimando ali para sempre. Se Deus fala que ele não tem prazer na morte do ímpio, por que Deus vai manter o ímpio queimando por toda a eternidade? Ó, a colocação é bem legal, porém, será que nós vamos ter a mesma consciência que temos aqui? Será que eu no céu vou ter a mesma consciência de que eu tenho um filho que foi jogado ao inferno? Tem tudo tem uma segunda via aí, né? Outro problema que eu tenho com essa ideia de um inferno eterno seria o fato de que, de certa forma, isso seria uma vitória do diabo. Porque o diabo tirou um grupo de criaturas da graça de Deus, levou para o seu reino e prometeu para essas criaturas: é certo que vocês não morrerão, como ele prometeu para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. É certo que vocês não morrerão. Se essas criaturas continuam vivendo com ele, queimando para sempre, ele que ganhou, porque ele vai fazer com que um pedaço do universo fique para sempre vivendo separado de Deus. O terceiro problema que eu vejo com essa doutrina do inferno eterno seria o seguinte: vida só existe em Deus. Ponto. Não existe vida fora de Deus. Esse é até um argumento que eu uso para explicar por que Deus não é simplesmente um criador passional, porque alguns pensam que Deus, quando fala o seguinte: ou você me aceita, ou você vai queimar no fogo do inferno e ter morte eterna, muitas pessoas pensam que Deus é como aquele namorado possessivo, aquele rapaz maníaco, que chega para a menina e fala assim: ou você me namora, ou você vai ser minha namorada, senão eu vou matar você. E qualquer um vai recriminar a atitude daquele louco. Ele não tem direito de fazer aquilo. Será que Deus também não estaria fazendo como esse louco? Ou vocês ficam comigo ou vocês vão morrer? Não. A comparação não é essa. Porque aquela menina da ilustração que eu usei aqui, ela tem outras opções de namoro que não aquele rapaz, e certamente opções muito melhores do que ele. Muito melhores. Ele não tem o direito de querer exigir exclusividade na vida dela, porque ela tem outros rapazes com quem ela pode namorar. Não precisa ser com ele. Agora, no caso de Deus, a comparação é outra. Deus não é uma alternativa entre outras que nós temos de viver. Deus é a única alternativa de vida. Fora de Deus não há vida. Então, quando Deus diz para os seus filhos: fiquem comigo, senão vocês vão morrer, não é como o passional: ou você namora a mim, ou então você vai morrer. Não é isso. É como se a água dissesse para o peixe: ou você vive em mim, peixe, ou você vai morrer, porque peixe só vive dentro da água. Então, se a água, hipoteticamente, tivesse sentimentos e mente e pudesse se expressar e conversar com o peixe, exigindo que o peixe fique dentro dela para continuar vivendo, a água não está sendo possessiva, nem ciumenta, nem maníaca. A água está sendo simplesmente realista, porque fora da água não há vida. Fora de Deus também não há vida. Percebeu? Então é por isso que Deus fala: escolham, pois, a vida para que vocês vivam, e a vida é em mim, porque não existe vida fora de Deus. Aí agora eu volto para o tema do inferno. Se os ímpios vão ficar queimando por toda a eternidade no inferno, das duas uma: ou existe vida fora de Deus, ou Deus está no inferno também. Porque se só existe vida em Deus, como é que alguém vai viver para sempre queimando se ele está fora de Deus? Ele está na impiedade. Ou o inferno também faz parte do ser de Deus? Isso é muito complicado. Então, falar que os ímpios vão queimar para sempre na ausência de Deus não faz sentido, porque vida só em Deus. Falar também que Deus vai estar no inferno para que permita que eles tenham vida, também não faz sentido uma coisa dessa. Tá bom, mas você deve estar perguntando: Rodrigo, o que eu faço com as passagens da Bíblia que tantas vezes mencionam o inferno como sendo algo eterno? Bom, Jesus fala pelo menos 22 vezes do inferno, embora ele use duas palavras diferentes aqui, tá bom? Mas é meio complicado, hein? Se não fosse o Rodrigo Silva falando isso aqui, sei não, hein? Sei não. 22 vezes ele fala do inferno. 12 vezes ele usa uma palavra hebraica, Geena, que eu vou explicar daqui a pouquinho para você. 10 vezes ele usa a palavra Hades. Não ele, Jesus, mas o autor do Novo Testamento, os autores do Novo Testamento. Porque Jesus falava em hebraico e aramaico. Mas os autores do Novo Testamento traduziram as palavras de Jesus para o grego. Então, em 10 vezes que Jesus menciona o inferno, eles usaram a palavra Hades, que é inferno em grego, tá certo? E 12 vezes que Jesus fala do inferno, eles preferiram manter a palavra original
hebraica ou aramaica, que é a mesma palavra, que é a palavra Geena, que é o nome de um vale que ficava do lado ali de Jerusalém. Mas eu vou ler 2 ou 3 passagens dessas aqui para vocês. A primeira está em Mateus capítulo 5, versículo 23, que diz assim, 22, que diz assim: Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Preste atenção nessa expressão. Inferno de fogo. Quando a gente vai para Mateus capítulo 11, versículo 23, Jesus fala assim das cidades que desprezaram o seu ensino. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma tivessem operado os milagres que em você operou, ela estaria viva até os dias de hoje. Você será jogada no inferno. E há várias situações em que Jesus menciona, eu até anotei alguns aqui, o inferno como sendo um lugar de tormento eterno. Quer ver? Eu vou pegar aqui para vocês um exemplo, deixe-me ver aqui. Vamos ver aqui uma passagem que fala do Marcos 9:47. Essa passagem é boa. Marcos 9:47. Olha o que ele diz aqui. Eu só estou lendo algumas passagens à guisa de ilustração. Marcos 9:47, Jesus fala assim. Vamos ver aqui, 47. Diz assim. Eu vou ler do 45. Se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Embora essa expressão aqui na minha Bíblia esteja entre colchetes, significa que ela não está nos melhores manuscritos gregos. Mesmo assim, a ideia do inferno como sendo um fogo que não se apaga aparece também no Apocalipse, que são atormentados de dia e de noite, etc. Pois bem, qual é o sentido disso? Um fogo que não se apaga. Vamos por partes. Em primeiro lugar, essa expressão fogo que não se apaga, ela vem de Isaías. Isaías capítulo 66, versículo 24. Eu vou ler para vocês aqui, olha. Isaías capítulo 66, versículo 24. Vamos ver se o fogo que não se apaga é realmente um fogo que nunca realmente deixa de existir. Diz aqui, olha. Eles sairão, está falando esse texto de Isaías justamente da felicidade eterna de Sião, o que vai acontecer com os ímpios. Eles, os salvos, sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Veja, aqui a descrição de Isaías não é de um fogo queimando almas desencarnadas. Fala que o fogo, o verme nunca morrerá, tá certo? E eles verão os cadáveres. Cadáver é o corpo físico. Então é o cadáver, o fogo físico, que está sendo consumido ali, e o verme que está comendo o cadáver. O que não destrói, o que nunca para é o verme e o fogo. Bom, é necessário realmente a gente estudar, né? Eu já cansei de ver esse tipo de explicação a respeito do inferno e tal, mas o que maioria das vezes a gente ouve falar em igrejas e as pessoas pregando nas ruas é que nós vamos queimar no inferno e tal, se você não aceitar Jesus e tudo mais. Mas existe também a profundidade das coisas que é necessário a gente procurar estudar para saber, para você também não ter esse medo também de inferno, assim como as pessoas falam. Você deve temer sim, na minha opinião. Você deve temer sim, mas é bom você saber o que significa, né? Ou você acha que lá é só um lugarzinho que você vai ficar quente, você vai ser castigado firme. Então é bom você saber, né? O que significa, o que é, como vai ser. Não fala aqui de almas sendo queimadas por toda a eternidade. Fala de cadáver e de verme. Quer ver uma outra passagem interessante? Em Jeremias capítulo 17, versículo 27... conta de uma advertência profética que Deus fez a Jerusalém por causa dos pecados da cidade, especialmente a quebra do Shabat e outras coisas mais. E diz aqui, olha, Jeremias 17, 27. Mas se não me ouvem e por isso não santificarem o dia de sábado e carregarem alguma carga quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia de sábado,
Então, preste atenção aqui, ó. Porei fogo nesses portões. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. Que fogo é esse? O fogo que a Babilônia colocou. Porque você vai depois em 2 Crônicas, capítulo 36, lá conta que os babilônios chegaram e queimaram Jerusalém. Eu tive a oportunidade de estar, inclusive, em lugares de Jerusalém onde nós temos a cinza da destruição da cidade. Incrível isso. Só que eu vi a cinza apagada, eu só vi a cinza. Agora Isaías fala, os palácios serão apagados com fogo que não se apagará. Você percebeu que eu não posso pegar todas as expressões idiomáticas da Bíblia e literalizá-las, senão eu sou obrigado a entender que Jerusalém estaria queimando até hoje. E eu, Rodrigo, enquanto arqueólogo, fui lá e vi o local do incêndio profetizado em Jeremias e testemunhado em 2 Crônicas 36, e o fogo não está. Eu vejo a cinza dele, mas o fogo não está aceso até hoje. Então a pergunta é, por que que aqui eu falo fogo que não se apagará e eu interpreto como sendo apenas uma metáfora, mas quando eu vou para Jesus falando que os ímpios estarão no fogo que não se apagará, eu falo que é lei literal? Fica sem sentido. Ou seja, nem sempre que a Bíblia fala o fogo que não se apagará significa um fogo eterno. Quer mais uma passagem? Eu poderia dar várias, eu só estou dando algumas para vocês. Vamos ao livro de Judas. Judas não tem capítulo, só tem versículos, ou apenas um capítulo. Judas, no verso 7, fala da destruição de Sodoma e Gomorra. E fala assim, ó. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do fogo eterno. Exemplo de um fogo eterno. Eu pergunto para você, Sodoma e Gomorra estão sendo queimados até hoje? Eu visitei recentemente, até coloquei um vídeo aqui no meu canal sobre o possível lugar de Sodoma, ou de alguma dessas cidades, que seria Tel Aman, corrigindo, Tel Aman na Jordânia. E eu mostrei para vocês ali no vídeo a cinza da cidade. A cidade foi consumida pelo fogo, mas o fogo não continua até hoje. Sodoma e Gomorra não continuam queimando. Então a própria Bíblia me mostra que em determinadas situações, a expressão idiomática fogo eterno não significa um fogo que vai ficar queimando para sempre. Mas significa um fogo de, como é que eu diria para vocês? Um fogo de proporções eternas, ou seja, de consequências eternas. Um fogo do qual você não poderá mais reconstruir aquilo. Percebeu? Então, quando a Bíblia fala o fogo que nunca se apaga, o sentido não é esse. Aliás, se olhar mais fácil na Bíblia, você vai ver também que a Bíblia sempre descreve o fim dos ímpios não com a categoria de ficarem para sempre queimando. Eu vou dar para você aqui algumas passagens. E não adianta falar, mas é aquela outra passagem. Eu estou mostrando um texto na Bíblia que explica essa passagem do aparente fogo eterno, mostrando que não é literalmente eterno. Você tem aqui Salmo 37, versículo 2. Olha o que diz aqui o Salmo 37. Salmo 37, versículo 2. Quando fala da destruição dos ímpios, diz assim, eu vou ler o verso 1. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Aí quando a gente vai no verso 9 e verso 10 do mesmo salmo, diz assim, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Ora, se os ímpios vão ficar queimando para sempre no inferno, como é que eu explico essa passagem que eles serão exterminados e já não existirão? Então não faz sentido essa questão de ficarem queimando para sempre. Bom, o Rodrigo Silva, sem dúvida, é uma pessoa muito esclarecida aí a respeito do que ele está falando aqui, que é se o céu será para sempre, por toda a eternidade. E é necessário que a gente estude, né? A gente quer debater, às vezes quer entender. Eu reconheço que o meu conhecimento não chega nem aos pés aí do que esse varão conhece, mas é uma pessoa também que você pode ter como bússola, como ensinamento. Se você não conhece o canal do Rodrigo Silva, se inscreve lá. Rodrigo Silva Arqueologia é o nome do canal do varão. Vai lá, se inscreve e eu tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo bom lá.
Ó, esse daqui é um videozão light. Eu sei que não vai, acho que não vai vir ninguém até o final do vídeo não, tá? Se veio até o final do vídeo, coloca assim, ó. Davi Oliver, meus parabéns. Hoje é meu aniversário, dia 26 de maio. Então, se eu ver o seu comentário lá, eu já sei que você assiste o vídeo todo, tá? O pai aqui tá fazendo 39 anos, quase 40. Significa que eu sou semi-coroa. Ainda não sou coroa não, tá? Eu sou o Davi Oliver. E eu sou o Dom Kevin. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário, ó. Até o próximo vídeo.